eu estava meditando nessa palavra que nós vamos ministrar, que eu vou ministrar hoje, e aí Deus começou a me ministrar com Deus. Deus é um Deus de propósito, Deus não faz nada por acaso. Nós começamos o mês de janeiro na nossa igreja, nós fizemos a campanha dos 12 dias, enfim, e Deus nos deu uma palavra profética, que esse ano será o ano do crescimento. Crescer é avançar, crescer é ir mais longe, crescer é ir adiante, crescer é conquistar, crescer é empreender. Mas logo depois que terminamos então o mês de janeiro com essa palavra profética de Deus, Deus nos deu uma outra direção. Deus nos deu então uma série de mensagens que nós vimos no mês de fevereiro, que tinha como tema superação. Porque para avançarmos, para irmos além, para irmos adiante, nós precisamos superar algumas coisas que tentam nos parar, algumas coisas que tentam nos paralisar. E nós vimos, superando, por exemplo, o fracasso. Quem de nós nunca fracassou? Todos nós. Em algum momento da vida ou em alguma área das nossas vidas nós fracassamos, mas nós não podemos ficar presos ao fracasso. Então veio aquela série de superação, superar o fracasso, superar o sofrimento. Nós vimos superar o dia mal. Quantas pessoas já passaram pelo dia mal, mas nós não podemos ficar presos no dia mal. Nós precisamos superar e continuar, para avançar, para crescer. E nós vimos então essa série de mensagens, foi linda. Terminamos com o tema superando a ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela é roubada, ela é precipitada, ela dá um passo fora de hora, e de repente ela pode perder este novo crescimento de Deus. E agora que nós então temos uma palavra profética para nossas vidas, nós já superamos, o que fazer agora? Nada pode mais nos impedir. A questão então agora é ir para onde? Então, Deus nos dá uma série de mensagens que iniciamos hoje, que ela tem como tema direção divina. Essa série de mensagens serão 7 semanas, serão 7 decisões que irão mudar a sua vida. E ela é baseada no livro do autor, de um pastor americano, Craig Groeschel. Está aí no telão, é da editora Vida, você pode comprar. Eu li esse livro, essa série é baseada nesse livro, é muito bacana. E aí, nós fizemos também um cenário baseado nessa série de mensagens. Você vê aqui ao nosso fundo, nós temos aqui uma estrada, a igreja está sinalizada. Por quê? Porque você imagina você em uma estrada onde não há sinalização. Você se perde. Você não sabe se você entra, se você para, se você segue, se você vai à direita, se você vai à esquerda. Nós precisamos que as estradas sejam bem sinalizadas, para que nós possamos chegar então ao destino final, para que nós possamos chegar aonde Deus tem para nós. E assim é com a nossa vida espiritual. Deus nos ama e não quer que nós andemos por vista, mas que nós caminhemos debaixo da sua direção. Uma pessoa sem a direção divina é como um barco à deriva, não sabe para onde vai. Nós precisamos ter uma direção de Deus. Então pegue o seu esboço aí, tem uma caneta na frente do seu assento, você pode ir acompanhando. Olha que versículo maravilhoso, está aí no Salmo 32, verso de número 8. Olha, isso é uma pérola para guardarmos os nossos corações. Olha o que diz o salmista: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha que verso extraordinário. Diz que aquele que reina sobre tudo e sobre todos, aquele que é todo poderoso, Ele quer nos instruir, Ele quer nos aconselhar, Ele quer nos ensinar, Ele quer cuidar de nós. Olha que tremendo. Este é o nosso Deus. Ele quer uma estrada na nossa vida extremamente bem sinalizada, para que nós não nos percamos, para que nós não venhamos a perder parte do caminho. Ele quer nos direcionar, e Ele vai nos direcionar, Ele vai nos instruir, Ele vai nos aconselhar, e Ele vai cuidar de nós nessa jornada, Ele vai cuidar de nós nesse caminho. E Deus, existem 2 maneiras que Deus Ele nos instrui, que Ele nos aconselha. Primeiro, Deus nos instrui, Deus nos aconselha através da sua palavra. É através da palavra de Deus que nós somos direcionados. Por isso que você precisa ler a palavra de Deus. A Bíblia é um livro maravilhoso, ela contém 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. A Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos por mais de 40 autores, que o apóstolo Paulo diz que eles foram inspirados por Deus. É a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus, ela é uma bússola para as nossas vidas. Salmo 119
19:105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isto é a palavra de Deus. Você precisa ser direcionado. Você está perdido em alguma área da sua vida, não sabe que decisão tomar, não sabe que caminho seguir. Leia a palavra de Deus, ela nos direciona. Você se lembra da história dos magos do Oriente? Quando eles foi revelado a eles que o Salvador do mundo havia nascido. Eles começam a ser guiados por uma estrela até que eles chegam em Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles não acham o menino Jesus. Então eles vão até o rei Herodes e perguntam assim: aonde está o rei dos judeus que nasceu? Todos ficam ali: não, nós não sabemos. Como saber? Então Herodes, o rei, manda chamar o escriba, um conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele vem com as Sagradas Escrituras, ele abre no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, verso número 2, assim: e tu, Belém, de você sairá aquele que irá governar Israel. Então agora ele aponta que Jesus havia nascido em Belém, porque a palavra de Deus nos leva até Jesus, a palavra de Deus nos direciona. Então agora eles vão e eles encontram Jesus. É assim: você quer encontrar Jesus só através da sua palavra, quer encontrar caminho para a sua vida através da palavra de Deus. De que outra maneira que Deus nos instrui, que Deus nos aconselha, que Deus nos direciona? Através do Espírito Santo. Olha o que diz João 16:13, está no telão: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Meu irmão, você precisa ser guiado por Deus, você precisa ser guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você precisa ser direcionado por Deus. A Bíblia diz que na morte de Jesus, na sua crucificação, haviam dois ladrões que estavam sendo crucificados com Ele, um à sua direita e um à sua esquerda. Um deles decidiu seguir a direção de Deus, a voz de Jesus, e ele foi para o céu. O outro ladrão, ele decidiu ser dirigido pela sua carne, e ele foi para o inferno. E eu pergunto para você que nesta manhã, meu irmão, minha irmã, o que tem dirigido a sua vida? Sua vida tem sido dirigida por Deus? Sua vida tem sido dirigida pelo Espírito Santo? Sua vida tem sido dirigida pela palavra do Senhor? Porque tem pessoas que são dirigidas por outras coisas. Eu quero falar rapidamente sobre algumas delas. Existem pessoas que são dirigidas pelo seu passado, e Deus não quer que você seja dirigido pelo seu passado. Deus quer que você seja dirigido por Deus, pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Deus nos chama a olhar para frente, nunca para trás. O pior lugar para se estar e se morar é no passado. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 43, verso 18: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Diga assim: eu vou me esquecer o que se foi, não vou viver no passado. Meu irmão, olha para mim, o passado não volta. O passado aconteceu, ficou para trás, ele não vai voltar. Pode ter sido maravilhoso, mas ele ficou para trás. Tem gente que, por ter um passado maravilhoso, não está desfrutando do melhor de hoje de Deus. Por quê? Ele fica olhando para trás e ele fica olhando o que foi o seu passado. Foi um passado maravilhoso, um passado de vitória, um passado de glórias, e ele compara o seu passado com hoje. E ele então acha que o hoje está ruim, e ele não consegue avançar, porque ele compara a sua vida hoje com o seu passado. No passado ele teve grandes coisas, ele foi uma grande pessoa, teve uma grande empresa, teve muito dinheiro, teve isso, foi aquilo, que ele fazia acontecia, onde ele punha a mão virava, e agora não. E ele então compara o ontem com hoje, e ele hoje acha que a sua vida é uma droga, que a sua vida é uma porcaria, e ele não anda, ele não caminha. Por isso que você precisa deixar o passado para trás. Outros, por outro lado, eles tiveram um passado tão ruim, cheio de dor, passados de luto, passado de sofrimento, passado de derrotas. Ele está preso àquele passado e não consegue viver o novo. Então você não pode ser guiado pelo seu passado, você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro. Você não pode ser guiado pelo seu passado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, Filipenses 3:13, ele vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. O que Paulo está dizendo? Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo, eu vou adiante. Meu irmão, não é ter amnésia, não dá para esquecer o passado, não é apagar da mente, mas eu não posso permitir que o passado impacte no meu presente e que ele influencie o meu futuro. Ele pode ter sido muito bom, olha, glória a Deus, mas ele ficou.
ele não pode mudar o hoje, mas foi um passado terrível, mas ele ficou para trás também. Ele não pode impactar o meu presente, não pode influenciar o meu futuro. Outras pessoas, alguns são guiados pelo passado, outros, tem gente que você vai conversar, só fala do passado. Outros são criados pelo quê? Pelo ressentimento, perigoso. Uma pessoa que é direcionada pelo passado, ela não vai a lugar nenhum. Uma pessoa que é direcionada pelo ressentimento, é horrível. Olha o que diz Jó 5:2. O ressentimento mata o insensato. Vamos dizer juntos? O ressentimento mata o insensato. O que é ressentir? Ressentir é sentir de novo. Você já viu como que um boi e uma vaca se alimentam? Eles se alimentam da seguinte maneira: eles vão para um pasto, um campo aberto, e eles vão comer, eles vão engolir, na verdade, não é comer, eles vão engolir o máximo possível de pastagem, mas ele não vai fazer a digestão ali, porque ele sabe que ele está num campo aberto e um predador pode vir e atacá-lo. E quando ele está em repouso, em lugar seguro, ele começa a ruminar. O que é ruminar? Ele traz de volta a comida que está no seu estômago, vem para a boca e ela começa a mastigar de novo. E ali começa então o processo digestivo. É assim que o boi e a vaca se alimentam. Ele rumina. Isso é ressentimento. É alguém que começa a trazer de volta aquilo que aconteceu na sua vida no passado. Talvez uma traição, talvez alguém que puxou um tapete, alguém que te prejudicou profissionalmente, alguém que te feriu, alguém que te magoou, e de repente aquela pessoa vira e mexe e traz à tona, e ele vai trazendo, ele vai ressentindo de novo, e essa pessoa não consegue ir para frente, ela está presa a um sentimento, a uma mágoa, a um ódio, e a chave que te liberta disso se chama perdão. Deus quer que você viva uma vida nova em Cristo Jesus, e você precisa ser liberto disso em nome de Jesus. Você não pode ser dirigido pelo seu passado, você não pode ser dirigido pelo seu ressentimento, você não pode ser dirigido, em terceiro lugar, pela culpa. Existem capítulos na sua história que você não queira contar para ninguém, compartilhar com ninguém, ou até mesmo você nunca contou para ninguém. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, quem aqui fez algo que não se orgulhou alguma vez na vida? Todos nós. Quem fez algo que gostaria de não ter feito? Todos nós. Quem aqui um dia não quebrou uma promessa, feriu uma pessoa, foi a lugares onde não deveria ter ido, andou com quem não deveria ter ido, cedeu a um desejo da carne que não deveria ter cedido? Quantos de nós não decepcionamos a Deus? Não decepcionamos a nós mesmos, decepcionamos pessoas que nós amamos, mas olha o que diz o Salmo 32, verso de número 1, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Olha o que ele diz, meu irmão, você não é movido pela culpa, porque se você aceitou Jesus, seus pecados foram apagados, e ele vai dizer, bem-aventurado, mais do que feliz são aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Meu irmão, nós erramos, olhamos para trás, tivemos atitudes erradas, pecamos, mas em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, nós temos uma frente, um futuro adiante, e nós vamos caminhar em nome de Jesus. Você não pode ser dirigido pela sua culpa, você não pode ser dirigido pelo seu passado, você não pode ser dirigido em outro lugar, pelo materialismo. Tem pessoas que são dirigidas pelo materialismo, dinheiro, posição financeira, status, aplauso. Você não pode viver desse jeito. Olha o que Provérbios 15:16 diz assim: é melhor ter um pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Sabe o que o texto está dizendo? Tem gente que tem tanto dinheiro, que a única coisa que ele tem na vida é dinheiro. Ele não tem paz, não tem alegria, não tem amor, não tem família, ele não dorme, mas ele é podre de rico, mas não dorme. Já viu? Vai ver os psiquiatras, os psicanalistas, está cheio o consultório deles, de gente de muito dinheiro. Vai ver quem que fica tomando Rivotril, esse negócio, gente de dinheiro. Eles têm muito, mas são por quê? Porque são movidos. Tem gente que só fala de dinheiro, você chega para conversar do lado, só fala de dinheiro, de ideia, de dinheiro, de bens, e de empresa, e de negócio, e não fala de vida, não fala de saúde, não fala de alegria, não fala de família. Olha o que diz 1 Timóteo 6, 6 e 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Eu vou trazer uma palavra de Deus que você vai falar assim: esse pastor ficou a madrugada inteira na sala do trono.
Ele trouxe uma revelação do céu para a minha vida. Vou dizer algo para você, algo que você não sabe. Você vai morrer um dia. Você sabia disso ou não? Ou eu vou precisar te lembrar? Você vai morrer um dia. Eu também vou morrer, fica tranquilo. E eu vou te dar uma outra revelação. Sabe o que você vai levar a hora que você morrer? Nada. Então por que está se matando por causa disso? Por que você está deixando de curtir a sua família, curtir a sua casa, curtir a sua vida? Se você não vai levar nada disso, você está correndo atrás, está se matando, está acabando com a sua saúde, mas de repente você não vai levar nada. Não vai. E eu pergunto para você então, qual é a sua história? Talvez até aqui você foi guiado pelo seu passado, por um ressentimento, por uma mágoa, pelo materialismo, por uma culpa, mas eu quero te dizer uma boa notícia: a sua história não acabou em nome de Jesus. Seu passado e o seu pecado não te definem. Deus te trouxe aqui para te direcionar e uma nova história Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Nunca é tarde para começar, meu irmão, não importa o que você deixou de fazer, o que importa, hoje é dia de começar. Então, nós começamos essa série de mensagens com o primeiro tema, decida começar. A cada semana nós estaremos trocando aqui a etiqueta. Hoje, decida começar. Então aí acompanhe o seu esboço. O autor do livro, Greg Crouch, de Direção Divina, diz assim: você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Vamos dizer juntos? Você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Por quê? Nós costumamos pensar assim, nós costumamos agir dessa maneira: eu preciso ter muita fé para ter um grande ministério, eu preciso ter muita fé para ter um grande negócio. Não, meu irmão, você tem que ter fé para começar, o resto Deus vai fazendo. Quando você dá o primeiro passo, Deus te ajuda. E eu pergunto para você, o que você precisa começar? É tempo de começar. Eu sei que muitos aqui fizeram projetos de vida no final do ano, de 2018 para 2019, e eu pergunto para você, o que você ainda não começou? Esta é a questão, esta é a direção divina para as nossas vidas. Você colocou no papel, você tem no seu coração fazer muitas coisas, mas o que você não começou? É tempo de começar. Já estamos no mês de março e muitos ainda não começaram. Alguns disseram para Deus: Deus, este ano eu vou ter mais intimidade com o Senhor, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, e de repente não começou. Ou disseram assim: eu vou abrir um negócio, eu vou buscar uma promoção no meu trabalho, eu vou tentar ir mais longe, e ainda não começou. Outros disseram assim: eu quero retornar ao ministério, eu vou entrar numa célula, eu vou abrir uma célula, e ainda não startou. Outros disseram assim: eu vou ser o melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, um melhor filho. Meu irmão, decida começar hoje. Olha o que diz o conhecido Walt Disney: a melhor maneira de começar é parar de falar e agir. Então até aqui você falou, a partir de hoje você vai agir em nome de Jesus, amém? Esta campanha é para que você comece, diga assim: eu vou começar em nome de Jesus, amém? Então, para nós começarmos, decida começar hoje, mas para começar, em primeiro lugar, comece mesmo pequeno. Coloque aí no seu esboço pequeno. Comece mesmo pequeno, porque essa é a nossa dificuldade. Nós queremos começar, mas todo mundo quer começar grande. Olha que texto poderoso do profeta Zacarias, capítulo 4, verso de número 10. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Qual é o contexto dessa história? Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele entra em Jerusalém, conquista Jerusalém, destrói o templo, pega o povo, leva para o cativeiro da Babilônia. Lá eles ficam 70 anos presos. Depois de 70 anos, vem o outro rei, o rei Ciro. Ele então autoriza aos israelitas, os judeus, a voltarem para Jerusalém e restaurarem o templo. Agora então quem vai é esse homem chamado Zorobabel. Zorobabel foi o governador de Judá, e ele chega lá com o objetivo de restaurar, reconstruir o grande templo, o templo que Salomão edificou. E agora ele começa a obra, e no que ele começa a obra, os inimigos, os estrangeiros vizinhos começam a levantar uma grande oposição. Eles começam a criticá-los, eles começam a zombar, eles começam a humilhar, eles começam a fazer um monte de coisa. E agora Zorobabel, que começa a fazer uma obra de Deus, ele fica desanimado.
Deus levanta o profeta Zacarias e o profeta Ageu para ir até lá e dar um up em Zorobabel, para dar ânimo nele. E é essa palavra que ele vai dizer. Ele estava triste, olha, está vendo, ninguém está me dando nada, eu só estou começando, e olha, é porque é pequeno, olha o tamanho da obra, olha o tamanho da pedra que nós temos, olha o tamanho dos materiais, olha o tamanho dos recursos que nós temos, são pequenos. E aí então ele vai dizer o seguinte: aqueles que desprezam os dias pequenos, coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Sabe o que ele está dizendo? Aqueles que estão zombando, aqueles que estão criticando um pequeno começo, ainda vão ter que ver a grande obra que Deus vai fazer através da sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, não despreze os pequenos começos, não despreze os primeiros passos. A maioria das grandes empresas, a maioria dos grandes negócios tiveram um começo simples. Você conhece a admirável marca, a Apple? Sabe onde ela começou? Em uma garagem de uma casa. Sabe aonde nasceu, aonde surgiu e foi criado o Facebook, a maior rede social do mundo hoje? Ele foi criado num quartinho de um alojamento de uma faculdade. A grande do comércio varejista, a Amazon, ela foi criada também, nasceu numa garagem. Então, meu irmão, minha irmã, se você deseja ser um grande empresário, comece pequeno, mesmo que seja pequeno. Comece abrindo uma microempresa, comece abrindo uma pequena empresa, mas comece. Você quer ter uma grande carreira, ser alguém grande, comece mesmo que pequeno, mesmo que seja como ajudante, fazendo tarefas simples, começa. Olha o que diz o grande pintor Vincent van Gogh, ele diz assim: grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas. Você precisa aprender a valorizar as coisas pequenas. Pastor, eu quero começar a orar, eu sinto que Deus tocou no meu coração, esse ano é ano de orar, eu vou fazer uma vigília, eu vou começar às 10 da noite, eu vou até às 6 da manhã. Não faça isso. Comece pequeno, comece orando 5 minutos, depois de uma semana 10 minutos, comece pequeno. Tem gente que está com a vida financeira arrebentada, amarrada, nada vai para frente, não anda, e sabe que a chave da libertação que se chama dízimo, mas ele não consegue. Se você não tem fé para começar como Deus manda, dando os 10%, comece pequeno. Comece no primeiro mês dando 1%, comece no segundo mês dando 2%, e vai assim, e Deus vai trabalhando na sua vida, e você vai ver Deus trabalhando. Comece mesmo que pequeno. Eu quero ler a Bíblia. Vocês viram o que nós fizemos no ano passado? Nós fizemos um plano de leitura. Todo mundo que faz um plano de leitura, ele propõe em primeiro lugar, ler a Bíblia em um ano. É um desafio difícil, não vou dizer, você tem que tirar um bom tempo, meia hora por dia no mínimo para ler. Mas o que nós fizemos? Vamos começar pequeno, porque você precisa criar o hábito da leitura. Então nós criamos um plano de leitura. Leia o Novo Testamento no ano. Era ler um capítulo apenas do Novo Testamento por dia, 5 dias da semana, tinha folga de 2, não deu para ler um, tem outro, folgado. E uma grande maioria de pessoas leram o que nunca fizeram na vida, começaram pequeno, e este ano o desafio foi maior. Vamos então agora ler a Bíblia inteira, não que não seja num ano, mas leia em 1 ano e meio, comece. Nós precisamos começar, nem que seja pequeno. Eu fui no médico, o médico mandou eu me exercitar, eu vou fazer corrida, eu vou participar de uma maratona, 42 quilômetros. Não, começa com a caminhada, começa caminhando, você vai vendo. Nós precisamos começar. Olha o que diz Madre Teresa de Calcutá: seja fiel às pequenas coisas, nela está a nossa grande força. Diga assim comigo: nela está a nossa grande força. Comece pequeno, e é nela que está a nossa grande força. Olha para mim, não tenha vergonha de pequenos começos, porque o problema é que as pessoas olham o que os outros têm, invejam o que os outros têm e desprezam o que é seu. Ele olha para uma carreira grande, uma empresa grande, ele olha para a sua situação e despreza: aqui é porcaria. Ele olha para uma família linda, e de repente olha que não tem e fala: a minha é uma porcaria. Não faça isso. A história dessa igreja é essa. Nós não temos vergonha de começarmos pequeno em nada. Nós não olhamos nunca para os outros. Agora, somos fiéis aos pequenos começos que Deus nos deu.
Começamos na Flaviano de Melo há 10 anos atrás, num espaço de 80 metros quadrados, com 20 pessoas, não tínhamos vergonha, abrimos e celebrávamos o Senhor culto após culto, e nós honramos ao Senhor nas pequenas coisas, e olha onde Deus nos trouxe. Nós começamos as células com 5 células apenas, e louvamos e glorificamos a Deus, e fomos fiel no pouco, e olha onde Deus tem nos colocado. Então, meu irmão, minha irmã, comece pequeno em nome de Jesus. Ah, pastor, meu sonho é ser pastor. Comece sendo dirigente de uma célula, comece apacentando poucas pessoas. Este é o segredo. Pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Vamos dizer juntos? Pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Sabe o que é isso para a minha vida e para a tua vida? Tem votos que nós fazemos e ninguém vê. Tem jejuns que você faz e ninguém sabe. Tem renúncia sua que você faz e ninguém fica sabendo. Tem preços que você paga em oração, em renúncia. Tem lágrimas que você chora e ninguém vê. Mas glória a Deus, sabe por quê? Porque o resultado todo mundo vê. Você viu a história do nosso irmão João? Você viu o testemunho dele, que lindo? Há 4 anos atrás ele morava no prédio aqui do lado de aluguel. E ele chorava, ele tinha suas buscas com Deus, suas renúncias com Deus, com a sua família, abriram mão de tantas coisas, e agora o resultado todo mundo vê. Mora em apartamento próprio, foi já para Fortaleza, foi para não sei aonde, agora está indo com a sua família inteira para Disney. Por quê? Porque isso é resultado de um começo pequeno, sendo fiel a Deus, e Deus vai nos colocar no muito em nome de Jesus. Você quer começar? Então, em segundo lugar, cuide dos detalhes. Se você quer começar e ir longe, você precisa tomar cuidado e cuidar dos detalhes. Olha o que diz o livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versos 4 e 5. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em toda a sua administração governamental, mas nada conseguiram. Olha agora, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Diga assim, ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Meu irmão, a história de Daniel é linda, leia o livro de Daniel. Dario era o rei da Pérsia. A Pérsia começa a crescer de tal maneira que o rei vai levantar 120 sátrapas. Sátrapas eram governadores, e entre um deles era Daniel, porque a Bíblia diz que em Daniel havia um espírito de excelência. E agora Daniel vai se destacar entre os 120 governadores. Ele se torna abaixo do rei o homem mais poderoso da Pérsia, um homem poderosíssimo. E você acha que isso aconteceu do dia para a noite? Não. Daniel começou pequeno, e Daniel começou pequeno e cuidando dos detalhes. Daniel decidiu não se contaminar. Daniel decidiu orar 3 vezes ao dia. Daniel decidiu ter aliança com Deus. Daniel decidiu ter uma vida de santidade, e Daniel decidiu fechar as brechas. Diga assim, fechar as brechas. Porque a hora que ele está lá em cima, todos o invejam. Preste atenção, no pacote da prosperidade, da bênção, vem um monte de invejoso atrás. Não tenha medo, você só precisa se preocupar em fechar a brecha. Porque tem gente que está preocupada: e se levantarem contra mim, os invejosos vão se levantar, eu vou ter perseguição. Não tem problema, desde que você não tenha brecha. Daniel não tinha brecha. Daniel, eles vão fazer uma CPI na vida de Daniel. Não acharam brecha na área financeira, não acharam brecha no seu trabalho, não acharam brecha nos seus relacionamentos, não acharam brecha no seu casamento, porque eles cuidou dos detalhes. E tem gente que só pensa nas coisas grandes e não cuidam dos pequenos detalhes. Mas preste atenção, ninguém tropeça em montanha, nós tropeçamos em pedregulhos. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 10, verso de número 1, sábio Salomão: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O que ele está dizendo? Imagina, você vai numa loja, compra um perfume caríssimo, né? O nosso irmão João vai trazer de presente para a gente, né? Um perfume caríssimo lá de Orlando, maravilhoso. Imagina, ele me dá um perfume maravilhoso. Olha a dica aí, João, né? Aí, imagina se eu descuido e deixo ele aberto, cai uma mosquinha pequenininha, já era. É o que ele está dizendo. Nós precisamos cuidar dos pequenos detalhes. Cuide dos pequenos detalhes na sua casa, no seu casamento.
Cuide dos pequenos detalhes com seus filhos. Cuide dos pequenos detalhes nas suas finanças, lá no seu trabalho. Cuide disso para quê? Para que ninguém possa puxar o seu tapete. Cuide dos detalhes. Para que você comece e vá longe. Em terceiro lugar, priorize uma só coisa. Lucas 10, 41 e 42. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Diga assim comigo: muitas coisas. Olha agora Jesus dizendo para ela: todavia apenas uma é necessária. Você conhece a história? Jesus vai visitar a casa de Maria e Marta começa a ficar ali ansiosa, e ela começa a arrumar a sua casa, daqui e dali, tantos afazeres. E eu sei que você tem na sua lista de afazeres muitas coisas. Você entrou com uma lista em 2019, mas eu quero dizer hoje para você: se você não começou, comece uma só. Comece uma de cada vez. Veja o que é prioridade e comece. Qual era o problema de Marta? Marta estava preocupada em limpar a casa, em preparar a comida, em preparar a sobremesa para Jesus, em preparar o café, deixar o banheiro limpo. Ela estava preocupada e inquieta com muitas coisas ao mesmo tempo. Jesus vai dizer assim para ela: Marta, Marta. Alguém aqui já foi chamado 2 vezes pelo nome? Isso é repreensão. Lá em casa a minha mãe chama Márcio. Quando ela fala assim, Márcio Frederico, eu falo: opa, já foi. Agora lá vem bucha, né? É forte o manto aqui. Ele falou: Marta, Marta. Sabe o que está dizendo? Você está preocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu uma só e a necessária. Ela priorizou uma coisa. E sabe qual é a prioridade na minha vida e na sua vida? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema hoje é que tem muita gente dando cabeçada daqui, cabeçada dali, cabeçada para lá, enquanto não buscou o necessário, que é buscar o reino de Deus. Traga o reino de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu coração, para as suas finanças, e você vai ter tudo aquilo que você precisa em nome de Jesus. Talvez você esteja buscando tantas coisas e não esteja conseguindo resultado. Sabe por quê? Está tentando muitas coisas ao mesmo tempo. Todas as vezes que nesta igreja, que nós tentamos fazer várias coisas ao mesmo tempo, nós quebramos a cara. Viemos com novidade, vamos fazer isso, vamos implantar, e era mais de uma coisa. Aconteceu recentemente: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, quebramos a cara. Quando nós decidimos priorizar: não, agora a nossa prioridade é implantar as células. Vamos orar, vamos jejuar, esse é o nosso foco. Fomos bem-sucedidos. Agora o nosso projeto é outro, vamos fazer isso. Então cada vez que nós fizermos isso, nós somos bem-sucedidos. O rei Davi, ele era rei em Israel. O rei Davi tinha muitas preocupações, muitas questões como rei. Ele precisava se preocupar em defender o seu povo dos inimigos. Ele precisava se preocupar com as finanças do governo, com a saúde do povo. Mas um dia ele foi orar a Deus, e olha o que ele ora. Salmo 27, verso de número 4. Olha o rei Davi: uma só coisa peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Olha o que ele nos diz. Ele era rei, ele governava um país, uma nação, um homem cheio de afazeres, um homem cheio de coisas, um homem cheio de prioridades, mas ele decide escolher a maior. O filho dele, Salomão, que vai ser o sucessor do rei, ele também tem os mesmos problemas, um reino agora, só que ele tinha um outro problema: ele era imaturo, ele era jovem. Olha o que ele vai dizer, 2 Crônicas capítulo 1, verso de número 7. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Deus aparece ao rei e diz assim: peça-me o que quiser. Imagina se Deus aparecesse para você hoje. Nós íamos soltar uma lista diante de Deus. Olha a resposta de Salomão, verso número 10. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus aparece: o que você quer que eu te dê? Ele diz assim: Senhor, eu quero sabedoria. Olha que interessante. O rei Davi, ele pede presença de Deus, e Salomão pede sabedoria de Deus. Meu irmão, que você saia decidido aqui em começar algo nesta manhã, em nome de Jesus. Em último lugar, escreva a sua história, porque tem gente vivendo a história que um pai escreveu para ele, tem gente vivendo a história que uma mãe escreveu para ela. Escreva a sua história. Olha o que diz 1 Reis capítulo 20, versos 13 e 14. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor.
Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou o rei. O profeta respondeu: você. Ele vai perguntar, o profeta vem diante do rei Acabe de Israel e diz assim: olha, vai ter uma batalha e vocês vão ser vitoriosos. E o rei então diz assim: mas quem vai começar a batalha? Você. Você escreve a sua história, porque tem gente vivendo a história que um pai está escrevendo, que uma mãe está escrevendo. Viva a sua história, escreva a sua história. E eu quero te dizer algo: você não é coitadinho, você não é vítima, você é o que diz a Bíblia, você é coroa da criação, é a imagem e semelhança de Deus. Você é responsável pela sua casa, você é responsável pela sua família, você que é pai é responsável pelo seu casamento, pela vida dos seus filhos, você é responsável pela sua família, você também mãe, é responsável pelo seu cônjuge, pela sua casa. Não rejeite a síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? Quando Adão peca e come o fruto, proibido, aí Deus aparece a ele e diz assim: Adão, o que você fez? Ele transfere a culpa. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele está dizendo: não, o problema não é meu, o problema é do Senhor que me deu essa mulher. Coitada, né? Ele vai dizer: o problema é do Senhor, e olha, o problema é ela. Aí Deus vai até Eva, por que você fez isso? Não, foi a serpente. Meu irmão, começa a transferir culpa. Tem gente que hoje está numa situação: a culpa é do governo, culpa é do partido, culpa é do fulano, culpa é do ciclano. Levante-se nessa manhã, vai até a presença de Deus e corra para a sua batalha, e Deus vai te dar vitória. Era o que Deus está dizendo a Acabe. Mas o rei vai dizer: mas quem que vai? Não, é você que vai. Levanta do teu lugar, vai para a tua batalha, porque eu vou te dar vitória. Deus tem uma palavra divina para a minha vida e para a tua vida hoje como direção: comece, porque eu vou te dar vitória. Mas nós precisamos nos levantar e sair e caminhar. E eu quero então dizer para você algo, 3 orientações de Deus para nós encerrarmos, que você vai começar hoje, mas guarde isso no seu coração: faça tudo para a glória de Deus. Colossenses 3,17: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Você vai começar, primeira pergunta: vai dar glória a Deus? Vai glorificar o nome do Senhor? Isso que vai ser prioridade na minha vida, vai exaltar o nome de Jesus? Esta empresa que Deus vai me abrir, esse novo trabalho, esse novo relacionamento, isso que eu vou fazer, vai honrar o nome de Deus? Segunda pergunta que você tem que fazer: mantenha as intenções e motivações boas, motivações corretas. O que você vai fazer tem motivação correta? Olha o que diz Provérbios 16:2. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. O que você vai fazer é para a glória de Deus? O que você vai fazer vai abençoar outras pessoas? O que você vai fazer vai beneficiar a sua família e outras pessoas também? Ou a intenção é egoísta? Eu quero fazer, eu quero chegar longe para que todo mundo possa ver como eu sou bom, aonde Deus me levou? Não, veja só, a sua intenção é boa. Em último lugar, busque a aprovação dele. Gálatas 1:10: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você vai começar algo novo na sua vida. Você está tentando agradar a Deus ou agradar o homem? Se nós tentássemos agradar o homem, nós estaremos lá na Flaviano de Melo. Como nós decidimos agradar a Deus, Deus nos levou mais longe. Meu irmão, então faça essas 3 perguntas, você ore e busque ao Senhor, e Deus vai te dar uma direção em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.